Olá pessoal, prazer grande estar aqui com você mais uma vez. Desta feita vamos trabalhar com conhecimentos bancários. Você que vai fazer concurso na área bancária, em qualquer parte do país, é um prazer grande estar aqui com você. Meu nome é Cosme Sérgio. Beleza? Vamos começar esses primeiros blocos falando um pouquinho da dinâmica do sistema financeiro nacional. Tudo bem? Vamos falar dos órgãos operativos, vamos falar dos órgãos normativos, das características do sistema financeiro nacional. Beleza? Começando aqui o nosso trabalho, eu começo a falar um pouquinho sobre políticas de governo, para você entender o contexto e a aplicação da atividade do sistema financeiro nacional. Acompanhe comigo na tela. Políticas de governo. O Estado exerce sua atividade através de uma série de medidas conhecidas como políticas. As principais políticas utilizadas são política monetária, política fiscal e política cambial. Repare que nesse primeiro slide, a política monetária ela está em negrito, porque o sistema financeiro nacional está diretamente relacionado com a política monetária. Fechando aqui em mim, política monetária, querido, tem a ver com a circulação da moeda. Política monetária tem a ver com o meio circulante, com a quantidade de moeda que circula no país. Tudo bem? Ou seja, o papel moeda. Essa política monetária é extremamente importante para que você possa ter poder aquisitivo e, ao mesmo tempo, os governos, os órgãos, que são os órgãos normativos, não podem permitir que se tenha moeda circulante demais, porque isso pode gerar inflação. Beleza? Então, principalmente, dentro do nosso foco de sistema financeiro nacional, se aborda a política monetária. É claro que existe política fiscal e política cambial. Política fiscal tem a ver com fisco. Fisco tem a ver com a entrada e saída de recursos, principalmente através da tributação, ou seja, através da movimentação dos recursos, através de impostos. E a política cambial tem a ver com moeda estrangeira, ou seja, circulação de moeda estrangeira no país, quantidade de papel moeda, até porque existem uma série de atividades em nosso país que são feitas através da circulação do papel moeda, ou seja, do papel moeda estrangeiro, dólar, euro e outras moedas. Beleza? Mas dentro do nosso contexto, o que vai estar mais latente, o que vai ser mais importante, vai ser a política monetária, porque é a política de captação e aplicação de recursos. Ou seja, quem tem recurso disponível, coloca à disposição de uma instituição financeira bancária, tudo bem? Essa instituição financeira vai remunerar essa pessoa, vai pegar esse mesmo recurso e vai emprestar para quem está precisando. Ou seja, essa instituição financeira bancária vai fazer o que a gente chama de intermediação. E para fazer essa intermediação, tem que ter alguém que está normatizando esse mercado. Aí entra toda a estrutura do sistema financeiro nacional. Beleza? Então acompanhe comigo na tela aqui o seguinte. Política monetária, que foi essa que eu estava comentando com vocês, implica na gestão da moeda e do crédito, o gerenciamento do meio circulante, da quantidade de papel moeda que está circulando no mercado, definição da unidade de conta, operações de amoedagem, ou seja, troca de moeda, decisões sobre o curso forçado e também regular as emissões de moeda. Como eu falei para você, se eu tenho uma quantidade muito grande de papel moeda circulando, significa dizer que a gente pode gerar inflação. Fechando aqui em mim, quando você era criança, quando eu era criança, nós pensávamos da seguinte maneira: toda vez que o governo quiser pagar uma dívida, quiser pagar uma despesa, é muito simples. Ele emite papel moeda e paga. A gente não pensava assim? É claro que hoje,
a gente já é adulto, eu principalmente mais do que você, a gente percebe que não é dessa forma. Ou seja, a quantidade de moeda que circula no mercado tem que ser regulada pelos governos, tem que ser regulada pelos órgãos, os órgãos normativos, tudo bem? Ou seja, seja uma política expansionista ou não de moeda, porque a circulação da moeda está diretamente relacionada a poder aquisitivo e a circulação da moeda está diretamente relacionada à inflação. Então hoje, quando a gente fala de emissão de papel moeda, né, quando os órgãos normativos autorizam a emissão de papel moeda, o que significa dizer? A gente está fazendo isso só para repor a quantidade de moeda que estava circulando, para repor aquela riqueza, aquele papel, não para se colocar mais papel no mercado. Isso tem a ver com política monetária, beleza? Olha só, volta lá. Também a política monetária, a atuação via moeda na vida econômica, organizando o sistema monetário, que circula a moeda, e o sistema bancário, porque o sistema bancário é aquele que faz a intermediação. E esse sistema bancário, ele vai responder pelas necessidades da economia, ou seja, necessidade relativa à emissão de papel, moeda. Então, fechando aqui em mim, uma das principais funções dentro do sistema financeiro nacional é fazer a emissão, a circulação, o controle dos meios circulantes. Emissão e controle da emissão de papel moeda. É a única finalidade do sistema financeiro regular isso? Não, mas é uma das finalidades mais importantes dentro do nosso contexto. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Olha só, com a execução da política monetária, fechando no slide, o Estado pode controlar a expansão da moeda para manter a atividade econômica em expansão. Expansão da moeda? É. Ou seja, eu posso expandir a quantidade de moeda para que a gente possa expandir a atividade econômica. É claro que eu não vou emitir papel moeda de forma a gerar inflação, porque o excesso de papel moeda gera inflação. Também com a política monetária, o Estado pode suplementar a quantidade de moeda em circulação para estimular a atividade econômica, ou seja, acesso a crédito, acesso, às pessoas terem formas de captar recursos para bancar suas atividades econômicas. Contrair a oferta da moeda sempre que surgirem tendências para sua desvalorização. Contrair a oferta de moeda? Moeda demais no mercado pode gerar desvalorização. O que o governo pode fazer? Retirar a moeda do mercado. Retirar a moeda do mercado para conter a sua desvalorização. Fechando aqui em mim. Tendência de mercado normal. Se você tem um produto demais no mercado, tende a ficar mais barato, tende a desvalorizar. Se você tem um produto muito raro no mercado, quase você não encontra no mercado, tendência a valorizar, ficar mais caro. Queridos, assim também acontece com a moeda ou com a emissão do papel moeda. Se você tem moeda demais circulante, está muito fácil o acesso ao crédito, a tendência é desvalorizar a moeda. Através da política monetária, através das operações realizadas dentro desse segmento, o governo, a entidade monetária, o órgão normativo, ele pode autorizar a retirada de um pouco de papel moeda no mercado ou uma forma de restrição ao crédito para que você contenha a desvalorização da moeda. Então, rapaziada, uma outra, com a execução da política monetária também, fora a questão de contrair a oferta de moeda, quando surgir tendências para a sua desvalorização, fechando na tela aí, a autoridade monetária, o governo, o Estado pode fazer o quê? Exercer a função fiscal da moeda para cobrir seus gastos e déficits de orçamento. Função fiscal da moeda é pagar as suas contas. Fechando aqui em mim. A política monetária está ligada à política cambial, que tem a ver com a valorização ou não da moeda estrangeira frente ao real, tem a ver com isso, apesar de não ser a mesma coisa. E a política monetária também tem a ver com a política fiscal. Fisco vem de arrecadação e gasto. Ou seja, através da moeda, através do dinheiro circulante, o governo também cobre os seus déficits, ele cobre os seus gastos, ele cobre os seus gastos orçamentários. Então o governo tem que ter uma forma de arrecadar a moeda para se financiar.
Uma forma de arrecadar a moeda através da tributação, através de arrecadação de impostos, que é a política, né, fiscal. Arrecadou moeda, através da moeda, né, o governo paga, ele cobre os seus déficits, ele custeia o funcionamento da sua máquina e também através disso ele faz os seus investimentos, suas obras e aumenta também a sua riqueza como governo. Beleza? Tudo isso através da política monetária. Tranquilo? Fechando na tela, instrumentos de política monetária. Primeiro instrumento importante, emissão de moeda. Fechando aqui em mim. Emissão de moeda no Brasil hoje ocorre para repor papel moeda circulante. Não se tem no Brasil hoje uma política expansionista de emissão de moeda para colocar dinheiro demais no mercado, porque isso desvaloriza a moeda e isso pode gerar inflação. Então se repõe papel moeda hoje para quê? Né? Para você repor aquele papel moeda que vai saindo no mercado, aquele papel moeda que vai ficando gasto, vai sendo rasgado e assim sucessivamente. Nós temos o depósito compulsório. Fecha aqui em mim. Depósito compulsório é... Queridos, entendam uma coisa. Um percentual de todo o depósito à vista que é feito no país fica retido no Banco Central. Mais ou menos, aproximadamente, 40% de tudo que você deposita à vista num banco comercial, seja num banco múltiplo, não importa, fica retido no Bacen. Como é que chama isso? Depósito compulsório. Vamos fazer um linkzinho aqui rapidinho? Por exemplo, você fez um depósito à vista no valor de R$100 num determinado banco X. Lá no banco X. Mais ou menos, esse percentual pode variar, 40% desse depósito à vista, fica retido. O que a gente chama de depósito compulsório. Depósito compulsório. Professor, o que você quer dizer com isso? Que desses R$100, o banco, que é o intermediário financeiro, ele só vai poder emprestar R$60. Ele pode emprestar, ele pode fazer empréstimos. Uma coisa que você precisa entender, meu filho, é que o banco é um intermediário financeiro. O banco capta recursos de quem tem, remunera também. E empresta para quem não tem, ele faz investimento em cima desse dinheiro. Então o que o banco faz? Um banco, ele faz uma intermediação. Ou seja, o banco faz a captação e esse dinheiro não fica parado. Esse dinheiro o banco faz investimento. E desse investimento o banco vai ter rentabilidade. Quer um exemplo bem bobinho? O banco faz captação de dinheiro via caderneta de poupança, TR mais 0,5%. Didaticamente falando, não é esse valor. Mas vamos supor que o banco pague para essa pessoa 1%. O banco pega esse mesmo dinheiro e empresta no cheque especial para alguém a um juro de 10% ao mês. Olha o tanto que o banco está ganhando aqui nessa brincadeira. Não é verdade? Quase 9 vezes mais. Né? Se você pegar de 1 para 10, dá 9. 9 vezes mais. Tudo bem? Ou seja, o banco faz isso. Agora veja, se o depósito compulsório, exemplo, é de 40%, esse valor pode variar, o banco só pode emprestar 60%. O que o governo pode fazer como política monetária fora o depósito compulsório? A política de redesconto. Por exemplo, o banco, nesse meu exemplo aqui, ele pode emprestar R$60 para fazer essas operações aqui. Se ele precisar de mais dinheiro, ou seja, se ele precisar de entrar nesses R$40, ele vai ter que fazer uma operação de crédito junto ao Bacen. E o Bacen vai cobrar dele um jurinho. O Bacen cobra um jurinho. Veja, se desses 40 o Bacen cobra um jurinho, se a taxa é mais alta, isso é repassado para o cliente. Se a taxa é mais baixa, é repassado para o cliente também. Isso é um instrumento de política monetária. Para quê? Para você aumentar
ou para você contrair a quantidade de moeda. Então existe uma taxa para fazer um redesconto em cima do valor de depósito compulsório, que é o valor que é disponibilizado e fica retido no Bacen quando se faz o depósito à vista. Beleza? Então se o banco precisar dos R$ 40, dos 40%, o Bacen cobra uma taxa. Essa taxa vai ser repassada para o cliente, porque o banco é intermediário financeiro. Se a taxa de redesconto é alta, o empréstimo para o cliente fica alto. Você tem uma restrição ao crédito, porque o juro está alto. Se a taxa do redesconto é uma taxa baixa, significa dizer que o repasse para o cliente também é baixo. Significa dizer que o acesso ao crédito fica mais fácil e você tem uma expansão maior de moeda e você fomenta mais, financia mais a atividade econômica a uma taxa mais baixa. Professor, esse percentual pode variar? Claro. O Bacen, que é o que opera nesse segmento aqui, né? E o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa política, né, de depósito compulsório e redesconto de acordo com as metas do governo com relação à expansão ou não da quantidade de moeda que está circulante dentro desse segmento do sistema financeiro nacional. Beleza? Depósito compulsório, percentual à vista fica retido. Esse percentual pode variar, depende da política monetária adotada pelo Bacen. Redesconto é liberar aquele percentual que ficou retido para que o banco possa emprestar, fazer os seus investimentos. Esse valor que fica retido, o Bacen cobra uma taxa. Pode ser uma taxa baixa, pode ser uma taxa alta. Taxa baixa vai ser uma taxa repassada para o cliente, mas não vai, mas mesmo assim, sendo uma taxa baixa, você vai ter mais acesso ao crédito. Se é uma taxa de redesconto mais alta, fica mais caro para o cliente. Você tem uma restrição maior ao crédito. Significa dizer que você tira um pouquinho da moeda que está circulante. E isso que eu falei para você, tanto o depósito compulsório quanto também o redesconto, são operações que a gente tem de mercado ou de política monetária. Beleza? Uma outra, fechando no slide, é o Open Market, que são operações de mercado aberto. Fecha aqui. Open Market é quando o governo coloca títulos no mercado ou compra títulos do mercado, títulos da dívida pública, títulos do tesouro. Quando o governo coloca um título no mercado, e é um valor alto, bilhões de reais, ele coloca. Significa dizer que, né, alguém compra aquele título, faz um investimento e futuramente recebe um valor maior. Se o Bacen coloca um título no mercado e alguém compra, ele tira a moeda de circulação. Isso é política monetária, tudo bem? Quando um Bacen compra um título no mercado, ele tira o título e coloca moeda. Isso também é política monetária. Então o Bacen faz a operação de Open Market, que é mercado aberto, conforme a necessidade, conforme os objetivos e as políticas do governo. Beleza? Tranquilo, fácil, sem dificuldade? Continuando aqui, queridos, vamos falar agora do Sistema Financeiro Nacional, que é o foco dessa aula. Até porque, por enquanto, a gente estava fazendo uma introdução. Sistema Financeiro Nacional, Lei 4.595 de 1964. O que é o Sistema Financeiro Nacional? É o conjunto de instituições e instrumentos financeiros que possibilita a transferência de recursos dos ofertadores para os tomadores finais. Olha só, quem é o ofertador? Fecha aqui em mim. Ofertador, quem tem dinheiro sobrando. Tomador final, quem está precisando do dinheiro. Ofertador, tomador. O que é o sistema financeiro? É um sistema onde você tem a transferência do dinheiro. Transferência para quem tem, transferindo para quem necessita, transferindo para quem precisa. Ou seja, você capta recursos através da pessoa que oferta dinheiro à instituição financeira e você empresta dinheiro para quem está precisando. O sistema financeiro proporciona isso. Quem é que faz essa intermediação? O banco, instituição financeira, parte integrante do sistema financeiro nacional. Beleza? Fechando lá, o sistema financeiro é constituído por um sistema normativo, que regula, normativa, que determina as regras, e por um sistema operativo, aquele onde você tem o segmento dos bancos, o segmento das instituições financeiras, aquele que de fato você tem as operações.
o normativo regula e controla o operativo. Essa regulação é feita através de normas legais. O operativo é constituído pelas instituições financeiras, que podem ser instituições ou bancos públicos ligados ao governo ou bancos privados. Tudo bem? Então a gente tem no Brasil bancos públicos e bancos privados que fazem parte do subsistema operativo. Beleza? Fechando aqui em mim. Subsistema normativo, lógico, está na mão do governo. O subsistema normativo, lógico, é aquele que determina as normas, as regras, os regulamentos, as regulamentações, né? Vamos dizer assim, tudo aquilo para regular o sistema financeiro e, o mais importante, para que as pessoas tenham acesso ao crédito, para que você possa, de fato, ter um meio onde você regule a quantidade ofertada de moeda circulante e assim sucessivamente. Beleza? Bom, dentro desse contexto, agora eu quero mostrar um esquema para você muito legal dos órgãos normativos, das entidades supervisoras e das entidades operadoras. Eu vou olhar para esse quadrozinho que você está vendo aí, e aqui no meu quadro eu vou fazer um esquemazinho. Esse esquemazinho vai ser muito importante para você quando você estiver estudando. Por quê? Porque essa estrutura que você está vendo do Sistema Financeiro Nacional é uma estrutura cobrada em concurso. Independentemente do concurso, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, não importa. Você precisa conhecer essa estrutura. A primeira parte, que é a primeira linha azul, você tem órgão normativo, entidade supervisora e você tem os operadores. Tudo bem? Então, olha só, no primeiro sistema a gente tem o Conselho Monetário Nacional. Daqui a pouco eu falo da composição dele. Conselho Monetário Nacional. Esse Conselho Monetário Nacional vai ser um órgão normativo. Nós temos uma entidade supervisora, que é o Bacen, que é o Banco Central, que de forma resumida, ele vai cuidar dos bancos, tudo bem? Ou outros intermediários financeiros, ou seja, administradores de recursos financeiros. Então, em regra, o Banco Central vai regular a atividade dos bancos e demais intermediários financeiros. Intermediários financeiros, bancos e intermediários financeiros. Tudo bem? A segunda estrutura que você vê aí, também o órgão normativo é o Conselho Monetário Nacional. Só que você tem outra entidade supervisora, que é a Comissão de Valores Mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários, ela vai fazer o quê, professor? Ela vai controlar, ela vai supervisionar as bolsas, que são as bolsas de valores e a bolsa de mercadorias e futuros. Também, quem é o órgão máximo normativo? Conselho Monetário Nacional. Nós temos também uma outra estrutura, que é a sua terceira linha, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. Que entidade supervisora? SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. A Superintendência de Seguros Privados, ela vai operar no mercado de seguradoras, resseguradoras, vai operar no mercado, que é o mercado de capitalização. Daqui a pouco, né, eu vou falar sobre cada uma dessas operações no correr do curso. E também vai trabalhar com as entidades abertas de previdência complementar. Previdência complementar aberta. Previdência complementar aberta. Tudo bem? E a outra estrutura é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Conselho Nacional de Previdência Complementar, que tem como entidade supervisora a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a Previc. Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc. E ela vai trabalhar com as entidades fechadas de previdência complementar, que são os famosos fundos de pensão.
Previdência complementar fechada. Professor, dentro do curso, você vai detalhadamente falar de todas essas entidades? Claro, com certeza. Professor, dentro do curso, você vai detalhar cada um desses conselhos, cada uma dessas comissões, dessas entidades supervisoras? Sim. Então, olha só, fechando aqui no quadro. Esse aqui, ó, são os órgãos normativos. Órgãos normativos. O próprio nome já diz. Normatizam uma atividade, determinam as regras, determinam quais serão as políticas. Órgãos normativos. Essas aqui de baixo, né, que eu vou colocar de azul, são as entidades supervisoras. Cada entidade dessa supervisiona um determinado segmento. Entidades supervisoras. E todo mundo que está aqui faz parte de um sistema, que é o Sistema Financeiro Nacional. Sobe um pouquinho a câmera, por favor, para a parte de cima aparecer. Isso, baixa um pouquinho. Muito bem, meu filho, acordou, que legal. Órgãos normativos, muito bem. Conselho Monetário Nacional, aqui também o Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, né? E a gente tem aqui também, né, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Olha só, o Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional e ele vai operar com o Bacen e com a Comissão de Valores Mobiliários. O Bacen, ele é um órgão, uma entidade supervisora, basicamente dos bancos comerciais, dos bancos de carteira múltipla, dos bancos de desenvolvimento, dos bancos de câmbio, que são aqueles intermediários financeiros, as cooperativas de crédito também, tudo bem? Ou seja, né? Sociedade de empréstimo e investimento, associação de poupança e empréstimo, tudo isso a gente vai abordar. Então, quem é a entidade máxima do Sistema Financeiro Nacional com relação à parte bancária? Quem é o órgão normativo? Conselho Monetário Nacional. Quem é a entidade supervisora desse segmento? Banco Central. Com relação à parte de bolsa, bolsa de valores, que a gente faz captação e venda, né, de mercado à vista, e bolsa de mercadorias e futuros, que a gente compra e vende títulos e valores mobiliários, só que a gente vende a prazo. Quem é que é a entidade supervisora? Comissão de Valores Mobiliários. Quem é o órgão máximo? Também o Conselho Monetário Nacional. Isso aqui é uma introdução. Vou falar detalhadamente de cada um desses segmentos, de todos os bancos, associação de poupança e empréstimo, das bolsas, quem opera perante as bolsas de valores, tudo bem? Nós temos também, ó, na parte de segurador, ressegurador, que faz o resseguro, vou falar disso depois, capitalização e previdência complementar aberta. Previdência complementar aberta é aquela que todo mundo pode participar. Ou seja, eu vou numa previdência complementar, pago um determinado valor e quando, depois de um tempo, 10, 15, 20 anos, não importa, quando eu tiver direito àquele benefício, eu recebo de uma vez aquele valor ou recebo em parcelas, como se fosse uma aposentadoria, uma previdência complementar. Quem trabalha com esse segmento? Seguradora, resseguradora, capitalização e previdência complementar aberta, Superintendência de Seguros Privados, né? Entidade supervisora. Qual é o órgão normativo desse segmento? Conselho Nacional de Seguros Privados. E nós temos a Previdência Complementar Fechada, os famosos fundos de pensão. Professor, todo mundo pode participar de um fundo de pensão? Não. Quem participa de um fundo de pensão é quem é diretamente relacionado a uma instituição, a um banco, a um órgão. Esse é que tem competência para participar de um fundo de pensão. O que a gente chama de previdência complementar fechada. Previdência complementar fechada. Quem é a entidade supervisora desse segmento, professor? É a Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Quem é o órgão normativo máximo? Conselho Nacional de Previdência Complementar. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, tudo isso que você está vendo aqui, ó, faz parte do
Sistema Financeiro Nacional. Professor, eu pensei que o Sistema Financeiro Nacional era formado apenas de bancos. Então você pensou errado, você se enganou. Ou seja, Sistema Financeiro Nacional envolve órgãos normativos, entidades supervisoras e órgãos operativos. Quem determina as políticas, quem executa as políticas e supervisiona as entidades e quem opera no mercado. Então não é só o mercado bancário. Se você pensava assim, você pensava errado. Beleza? Então olha só, acompanhe comigo aqui, ó. Conselho Monetário Nacional. No meu esquema, olha para cá. Eu estou falando desse aqui, ó. Conselho Monetário Nacional. Cuidado! Isso cai em prova. Você que vai fazer concurso, cuidado! Conselho Monetário Nacional foi instituído pela Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64. É o órgão responsável por expedir diretrizes gerais para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional é o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Claro, é o órgão máximo nesse segmento. Fecha aqui. Qual segmento? Segmento bancário e segmento de bolsa de valores. Se for seguro, resseguro, capitalização e previdência complementar aberta, o órgão máximo é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Se for previdência complementar fechada, fundo de pensão, é o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, é o órgão máximo nesse contexto. Muito cuidado com a informação que vem agora. Fecha lá. Quem é que integra o Conselho Monetário Nacional? Primeiro, ministro da Fazenda, que preside o Conselho. O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. E o presidente do Bacen. Então, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e presidente do Banco Central. O Conselho Monetário Nacional tem o status de órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, para mostrar as diretrizes gerais, ou seja, um órgão normativo máximo no que diz respeito ao Sistema Financeiro Nacional. Muito importante, quem é que preside este conselho? O ministro da Fazenda. Beleza? Fechando aqui em mim. Daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho das atribuições do Conselho Monetário Nacional, que é um órgão máximo normativo, e a gente vai falar daqui a pouquinho também, né, justamente das atribuições do Bacen, que é uma entidade supervisora. Beleza? Tranquilo? Show!